Bom dia, graça e paz do Senhor, amém. Lá no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 1, o apóstolo Paulo diz o seguinte: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. É um versículo pequenininho, mas tem tem toda a essência da vida cristã. Qual é a essência da vida cristã? Está dentro dessa pílula que ele colocou nesse verso. Primeiro, que não existe condenação, porque Jesus, para salvar alguém, ele tem que colocar essa pessoa dentro de uma esfera, de uma cápsula de justiça e não de condenação. Aleluia. É uma cápsula. Sabe o que é uma cápsula? Você nota que a cápsula, se você pega uma cápsula de remédio, por exemplo, ela é envolvida por uma parte exterior, né? Ela tem um conteúdo interior que a separa do exterior. Assim é o nosso espírito salvo e regenerado, justificado e purificado. Tem que ter algo em nós que seja uma cápsula de Deus em nós, que não se contamine, entendeu? Com algum comportamento errado, algum pensamento errado. Porque Jesus encapsulou o nosso espírito na justiça preciosa da sua própria justiça, aleluia. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E nós só estamos em Cristo Jesus nessa cápsula do Espírito. O nosso corpo não é salvo perfeitamente, a nossa alma não é encapsulada ainda pela glória da salvação. Nós precisamos trazer todo dia esse corpo e alma pela fé, para debaixo do domínio dessa cápsula divina, o Espírito regenerado, o Espírito que é a nova criação de Deus. Quem é a verdadeira nova criatura? É o nosso corpo? Não. Quem é a verdadeira nova criatura? Porque a palavra de Deus diz, né? Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Mas se você olhar para o seu corpo, você vai falar, acho que a Bíblia não está falando a verdade, porque meu corpo não é novo. Se você olhar para a sua alma, para as suas emoções, você vai achar que a Bíblia não está falando a verdade, porque as suas emoções, os seus pensamentos ainda não estão completamente novos, renovados, com a glória de Deus. Então, essa nova criação só pode se referir a uma coisa em nós, o nosso espírito, essa cápsula de glória, de vitória e de unidade com Deus. Tanto que o apóstolo Paulo diz assim em Coríntios, que aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Nós somos um espírito com Deus em nosso espírito. Nós não podemos ser um com Ele na nossa cabecinha, na nossa alma frágil, nas variações emocionais. Isso não faz sentido algum. Portanto, aquele que está em Cristo, nova criatura é. Amém? E também não há condenação. É uma cápsula salvadora, é uma cápsula de vitória, de justiça, de perfeição, para que a gente possa se enxergar nisso e ser transformado todo dia. Falando, eu não vou mais viver na fraqueza, não vou viver mais de acordo com essa área fragilizada. Essa é a dinâmica da salvação que Deus coloca em nós. Não é de fora para dentro, é do Espírito para fora. Por isso que nós precisamos aprender a andar segundo o Espírito. É o que ele falou, né? Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, que é essa natureza da alma e do corpo, da mente, dos pensamentos.
mas ando segundo o Espírito, segundo aquilo que nós já temos em Espírito. E Paulo também fala lá em Gálatas, né? 5,16, digo, porém, andai em Espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Essa é uma maneira gloriosa da gente poder viver, de acordo com o poder que emana do Espírito. E nós temos agora uma alma, uma mente dominada por uma esfera poderosa que nos faz presidir sobre as nossas sensações, os nossos desejos, as nossas inclinações e trazê-la para um ambiente de salvação. Isso é maravilhoso da parte de Deus para nós. Amém? Então, pense nisso hoje. Existe uma cápsula divina, existe uma salvação que Deus coloca em nós e nós precisamos viver a partir dessa cápsula, a partir dessa glória que Ele coloca em nós, que é a nova criação, o novo homem, a nova natureza. Amém? O espírito regenerado, o espírito que está com Deus, que anda em justiça, que anda em vitória. Esse espírito que é amado por Deus. Deus não pode não amar. Amém? Deus te abençoe nesse dia.